Black Hawk Down, Batalha de Mogadíscio. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje iremos contar a história da batalha urbana travada em Mogadíscio, capital da Somália, entre os dias 3 e 4 de outubro, popularmente conhecida como Batalha de Mogadíscio, sendo uma das piores derrotas dos Estados Unidos após a Guerra Fria. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento. A Batalha de Mogadíscio, também conhecida como Black Hawk Down, ocorreu nos dias 3 e 4 de outubro de 1993 em Mogadíscio, Somália, entre forças dos Estados Unidos, apoiadas pela UNOSOM II, contra forças da Aliança Nacional Somália ANS e cidadãos ilegais armados do sul de Mogadíscio. Os combates fizeram parte da Guerra Civil da Somália, que começou em 1991. A ONU esteve inicialmente envolvida no fornecimento de ajuda alimentar para aliviar a fome nas partes do sul do país, mas nos meses que antecederam a batalha, mudou a sua missão de estabelecer a democracia e restaurar um governo central. Isto porque um dos senhores da guerra mais poderosos, Mohamed Farraidid, queria o poder absoluto e assumiu uma grande parte do centro de Mogadíscio e muitas áreas rurais. As suas milícias atacaram postos de ajuda humanitária e confiscaram mantimentos destinados à população. Suprimentos como alimentos e remédios foram proibidos em áreas controladas por grupos rivais. O plano. Após várias semanas de tentativas frustradas de capturar o general Aidid, um novo plano foi elaborado. Desta vez os alvos foram Omar Salah Delmi, ministro dos Negócios Estrangeiros de Aidid, e Mohamed Hassan Avari, seu principal conselheiro político. Na manhã de 3 de outubro de 1993, um agente de inteligência recrutado localmente informou à CIA que dois dos principais assessores do SNA de Aidid se reuniriam num edifício de 3 andares perto do Hotel Olímpico, no centro de Mogadíscio. O informante disse que os assistentes e outros dignitários poderiam comparecer. O Hotel Olímpico e o mercado circundante de Bacara eram considerados território do clã Abu Ghida, clã este que formava um contingente significativo da milícia SNA. As forças da UNOSOM recusaram-se a entrar na área durante confrontos anteriores com o SNA. No domingo, 3 de outubro de 1993, a Força-Tarefa de Rangers foi montada para a missão, composta por membros do 3º Batalhão do Exército, 75º Regimento de Rangers, 1ª Tropa de Operações Especiais Delta, Força Aérea e soldados do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais. O plano previa que soldados da Força Delta fossem lançados no prédio, usando helicópteros MH-6 Little Bird, para atacar alvos dentro do prédio. Ao mesmo tempo, 4 unidades de Rangers, sob o comando do capitão Michael D. Steele, desceriam de helicópteros MH-60L Black Hawk em cordas e protegeriam o perímetro ao redor do prédio, enquanto uma coluna de 9 1Vs e 3 M939, comandados pelo tenente-coronel Danny McKnight, chegariam por solo, para levar os prisioneiros e todos os soldados de volta à base. Segundo o general William Garrison, a operação duraria cerca de 30 minutos. A batalha. A ação efetiva começou às 15h42, quando os primeiros Little Birds com tropas Delta alcançaram o objetivo já sob fogo de armas leves. A reação do SNA durou apenas 10 minutos. Um dos líderes locais, Sharif Hassan Gilmari, percebeu o que estava acontecendo e ordenou por rádio que os grupos armados fossem até lá para emboscar as rotas dos veículos americanos. Alto-falantes foram muito usados para mensagens pedindo aos moradores que protegessem suas casas. Várias fontes indicam que entre 1.500 e 4.000 somalis se reuniram para enfrentar cerca de 160 americanos. Primeiro Black Hawk abatido. Às 16h20, quase 40 minutos após o início da operação, um dos helicópteros Black Hawk, de código Super 61, pilotado pelos oficiais Clis Volkod e Donovan Briley, foram atingidos por um tiro de RPG-7, fazendo com que ficasse fora de controle. O helicóptero caiu violentamente em uma área residencial em um beco a aproximadamente 274 metros a leste do prédio-alvo. Os pilotos morreram no acidente e 2 outros tripulantes a bordo ficaram feridos, os sargentos Daniel Bush e Jim Smith, que emergiram dos destroços do helicóptero para proteger o local. Um helicóptero MH-6, de codinome Star 41,
pilotado por Carl Mayer e Keith Jones, pousou próximo ao local da queda do primeiro Black Hawk. Jones correu até o beco a fim de ajudar os dois atiradores Delta, um deles muito ferido a entrar no helicóptero enquanto Mayer o cobria, disparando sua arma da cabine do Little Bird. Ao mesmo tempo, um grupo de Rangers e Deltas, liderado pelo tenente Thomas D. Tomasso, chegou para defender o local, que já estava sob forte ataque das forças somalis. Jones e Mayer resgataram o sargento Bush e Smith, mas Bush mais tarde sucumbiu aos ferimentos. Uma equipe de busca e resgate, SAR, liderada pelo sargento Scott Fallis, pousou um helicóptero na área onde o Black Hawk caiu. A aeronave foi atingida diversas vezes pela milícia somali, mas conseguiu manobrar e pousar com segurança. A equipe XAR identificou os dois pilotos mortos do Super 61 e iniciou o tratamento dos dois tripulantes que estavam gravemente feridos. Para proteger os destroços do helicóptero, os soldados criaram uma parede de Kevlar, formando um perímetro para proteger o local do acidente, que foi fortemente atacado. Ao mesmo tempo, outro grupo de Rangers e Deltas tentou deslocar-se para o local do primeiro acidente, mas foi obrigado a parar devido ao elevado número de mortos e feridos. Eles capturaram alguns edifícios no caminho e permaneceram lá quando a noite caiu sob forte ataque dos somalis. Segundo Black Hawk abatido, houve confusão nas mensagens recebidas, principalmente entre o comboio e a equipe de ataque. Ambos os grupos tiveram que esperar mais de 20 minutos para receber novas ordens. Isto aconteceu porque ambas as unidades acreditavam que deveriam receber comunicação uma da outra antes de poderem avançar. Isto causou confusão no comboio, deixando-o exposto nas ruas da cidade e nas barricadas, onde somalis abriram fogo a partir de casas, edifícios e becos numa emboscada, causando várias vítimas. Enquanto isso, Yusuf Dair Moalim, comandante de uma equipe de RPG, foi lentamente para o local do primeiro acidente quando viu outro Black Hawk, cobrindo o comboio. Um dos homens do esquadrão de Moalim posicionou-se na estrada, mirou na cauda do rotor e abriu fogo. O RPG atingiu o helicóptero, e após alguns segundos, o rotor se desintegrou e o helicóptero começou a girar violentamente caindo de uma altura de 30 metros. O Black Hawk era conhecido como Super 64 e era pilotado por Michael Duran. Eles foram atingidos enquanto voavam próximos aos restos do Super 61 por volta das 16h40 e pousaram a cerca de 1 km a sudoeste do prédio-alvo, evitando por poucos prédios próximos. Moradores próximos que viram o acidente se reuniram e marcharam em direção ao Super 64. No local do segundo incidente, dois atiradores da Força Delta, o sargento Gary Gordon e o sargento Randy Shugart, que estavam fornecendo apoio de fogo aéreo, saíram do Black Hawk, de codinome Super 62, pilotado por Mike Goffner. Após duas recusas, o quartel-general concordou em deixar os dois sargentos irem até o local do segundo acidente para proteger os 4 americanos presos nos destroços. Ao chegarem ao local, Shugart e Gordon puxaram o piloto Michael Duran dos destroços para um local seguro e examinaram os outros tripulantes feridos, que ainda estavam vivos, mas inconscientes devido ao impacto. Duran fraturou as vértebras durante a queda. Os dois sargentos formaram então um perímetro defensivo. O helicóptero Super 62, que fornecia cobertura aérea, também foi atingido, mas conseguiu manobrar para fora do território inimigo e pousar com segurança. Sem apoio de fogo aéreo, os dois atiradores no terreno, Shugart e Gordon, agiram sozinhos e acabaram sendo atacados por um grupo de somalis armados. Os disparos foram tão intensos que o sargento Gordon foi o primeiro a cair, levou um tiro na cabeça e morreu. Seu companheiro, também sargento, pegou seu fuzil Kar-15 e entregou-o ao piloto Michael Duran. Shugart fez uma última tentativa, escondendo-se atrás do nariz do helicóptero abatido e afastou a multidão somali por mais de 10 minutos antes de se matar. A multidão então invadiu o local do acidente e roubou o helicóptero e sua tripulação, matando todos, exceto Duran, que ficou inconsciente, quando os milicianos de Aidid chegaram e o levaram como refém. Os sargentos Gordon e Shugart mataram mais de 25 milicianos somalis e feriram dezenas enquanto defendiam as suas posições. Batalha noturna e operação de resgate. Ao cair da noite de 3 de outubro, os líderes da milícia somali intensificaram os seus ataques no local do primeiro incidente.
Homens, mulheres e até crianças armados atacaram os americanos presos no local da queda do Super 61. À medida que a noite avançava, os combates tornaram-se cada vez mais intensos. Os milicianos usaram morteiros e rifles sem recuo para minar as posições americanas. Para ajudá-los a manter suas posições, helicópteros A-6J Bard disparavam mísseis e fogo de artilharia contra as milícias. Operando em pares e voando à noite, os A-6 foram creditados por manter os americanos presos vivos até o amanhecer, metralhando e lutando constantemente contra as forças da milícia. Os helicópteros do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais eram especialmente equipados para operações noturnas e suas tripulações altamente treinadas. Foi então que uma força-tarefa dirigiu-se ao centro de Mogadíscio para resgatar os soldados americanos presos lá. Soldados do 14º Regimento de Infantaria e da 10ª Divisão de Montanha do Exército dos Estados Unidos reuniram-se, juntamente com soldados malaios e paquistaneses das Forças de Manutenção da Paz da ONU. O general Garrison, comandante da Task Force Ranger, queria proteger seus soldados, bem como os membros da Força de Manutenção da Paz. Portanto, ele confirmou que a equipe de trabalho não sairia até que estivesse com força máxima. Quando o comboio foi finalmente autorizado a entrar na cidade, era composto por mais de 100 veículos de manutenção da paz da ONU, incluindo um veículo blindado Malaysian Vulture, 4 tanques paquistaneses, modelos M48, caminhões M939 e 1 vez. Os helicópteros Black Hawk e Cobra também forneceram cobertura adicional. Um grupo de soldados norte-americanos num comboio de resgate conseguiu chegar ao segundo local do acidente no sul, que era mais remoto. Todos os corpos desapareceram e Duran havia sido levado preso. Os americanos então explodiram os destroços do helicóptero e continuaram a missão até o primeiro local do acidente no Nordeste. Aproximadamente às 2 horas do dia 4 de outubro, a força-tarefa chegou ao local do primeiro incidente. Apesar dos combates intensos, os Rangers e Deltas mantiveram suas posições ao redor do local do acidente do Super 61, protegendo os 2 tripulantes sobreviventes ainda nos destroços, bem como os médicos que cuidavam deles. As forças da ONU teriam causado várias vítimas ao comboio de resgate. Um veículo de combate Vulture foi gravemente danificado por mísseis e um soldado malaio da ONU foi morto. Conclusão. Na madrugada do dia 4 de outubro, às 6h30 especificamente, a batalha estava prestes a terminar. A equipe de resgate que finalmente extraiu os Rangers teve que lutar bravamente para entrar e sair do mercado de Bacara, pois os combatentes da milícia resistiram fortemente até que as forças da ONU deixaram as áreas de controle de Aidid e recuaram para a base paquistanesa localizada dentro de um estádio. Ao sair do local, um grupo de Rangers e operadores da Delta, liderado pelo sargento John Ruedcus, percebeu que não havia espaço suficiente número os veículos e os usou como cobertura. Eles foram forçados a sair da cidade a pé para o ponto de encontro no cruzamento da Flood Road com a National Street. Os soldados a pé foram alvejados com RPGs e armas leves, tendo sido alguns feridos, incluindo o sargento Randy Ramaglia. A Operação Milha de Mogadíscio começou às 5h42, onde todas as forças se infiltraram no local e foram carregadas em veículos blindados com Condor e 1 vez, chegando ao estádio do Paquistão às 6h30. 10 minutos depois, o comboio chegou em a segurança da base do estádio paquistanês e a um hospital de campanha ali instalado. A batalha termina às 6h30 de segunda-feira, 4 de outubro. Eventualmente, os militares dos Estados Unidos foram evacuados para a base da ONU em comboios blindados. Por volta das 7 horas, todos os sobreviventes chegaram em segurança ao posto de resgate do estádio. No total, mais de 160 soldados americanos participaram da batalha, 18 dos quais foram mortos, outro morreu posteriormente devido aos ferimentos, e mais 73 ficaram feridos. Os malaios tiveram um soldado morto e outros 7 feridos, enquanto o lado paquistanês teve pelo menos 2 baixas. As perdas somalis foram pesadas, com o número de mortos variando de 315 a 2.000 pessoas. Estas vítimas incluem milícias e civis armados. 2 dias depois, um ataque com morteiro a uma base militar dos Estados Unidos matou um soldado, o sargento Matt Liaison, e feriu dezenas de outros. 2 semanas após a batalha,
o general William Garrison enviou ao presidente Bill Clinton uma carta manuscrita aceitando total responsabilidade pelo que aconteceu. Ele disse que a Força-Tarefa Ranger agiu com inteligência confiável. Consequências: a missão americana na Somália foi descrita como um fracasso, onde imagens amplamente veiculadas pela mídia mostraram corpos de soldados norte-americanos arrastados pelas ruas de Mogadíscio por uma multidão de civis somalis furiosos. A administração Clinton, em particular, foi duramente criticada pelos resultados desta operação. Mas as críticas mais duras vieram da decisão do governo de retirar todas as forças dos Estados Unidos da Somália antes do final da missão da ONU, uma vez que os objetivos humanitários ainda não haviam sido alcançados e o país continuava atolado no caos devido à violência. As relações entre o grupo terrorista Al-Qaeda e Haiti também foram destacadas, mas o governo dos Estados Unidos recusou-se a dar ordens para enviar mais missões militares ao território somali. Osama Bin Laden zombou da decisão precipitada dos Estados Unidos de retirar as tropas, dizendo que isso mostrava a fraqueza, a fragilidade e a covardia dos soldados norte-americanos. O receio de que o que aconteceu na Somália voltasse a acontecer moldou a política externa dos Estados Unidos durante anos. Muitos analistas políticos consideraram o fracasso da Operação de Mogadíscio e da resposta americana como uma das razões pelas quais o governo americano decidiu não intervir na crise de outro país africano, Ruanda, e assim, em 1994, o país sofreu um dos maiores genocídios da história recente. E aí? Aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!